assunto que vocês estão acompanhando nas mídias, em todas as emissoras, na rádio, enfim, no jornal, na internet, que é algo preocupante, mas a gente tem que entender alguns pontos importantes. E já muita coisa foi dita, só que aqui no Você Bonito você sabe que você sempre tem uma informaçãozinha a mais. A gente vai falar dos mitos e verdades da febre amarela. Vamos falar daqui a pouquinho também, que vai dar tempo, da polêmica da vacina da dengue, não é? Então, já abre espaço para vocês mandarem perguntas. Vocês vão ter tempo de mandar no @VocêBonitaTV, que o intuito dessa pauta é tirar dúvidas do público. Com a gente mais uma vez, ela que é infectologista, a doutora Rosana Hittman. Bem-vinda mais uma vez. Prazer tê-la aqui. Um bom ano para você. Prazer meu. E, doutora, pois é, você está de volta, né? Esteve aqui até não tem muito tempo, porque o assunto está assim intenso, e o que ocorre quando a mídia começa a falar também muito e a gente começa a ver as imagens das pessoas procurando a vacina e tal, a coisa começa a acontecer, começa a vir aí mortes, né? Aí parece que se torna um único comentário e que as pessoas entram num pânico. Até pra gente começar a nossa entrevista, essa é a primeira coisa que não pode acontecer, né? Que tem que ser um momento de calma pela sociedade, assim, de uma postura de atenção, porém não de descontrole, né? É isso mesmo, Carol. A gente, assim, eu acho que o mais importante, e é o papel da mídia, e está sendo feito muito bem, porque a qualquer momento que a gente hoje liga a TV, o rádio, etc., o assunto é esse. Para quê? Quanto mais a gente falar do assunto e esclarecer o assunto e não causar pânico, e sim uma informação correta, mais as pessoas vão entender e vão conseguir se proteger para isso que está acontecendo. Então aqui, em especial no estado de São Paulo, é uma novidade não só para a população, mas eu te diria que é uma novidade para nós médicos, né? Eu sou infectologista há bastante tempo e a gente não tem a vivência clínica com os casos de febre amarela como tem em outros locais do nosso país. Então é um momento diferente, é um momento especial, é um momento que todos nós estamos aprendendo. Você conversa com o infectologista hoje, ele consegue falar alguma coisa sobre primatas não humanos, sobre macacos, coisas que, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Então, a gente começa, a primeira coisa não é uma questão de pânico, é uma questão de conscientização e fazer o que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. O que você vai tirar todas as dúvidas hoje aqui com a gente. A gente tem aí uma aberturinha e alguns dados importantes para vocês. Pode rodar. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus, sendo extremamente grave e que acarreta altas chances de morte. A infecção é transmitida por 3 mosquitos, incluindo o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, Zika e chikungunya. O sinal de alerta contra a doença foi dado em outubro do ano passado, depois que macacos contraíram febre amarela e foram encontrados mortos no Horto Florestal, em São Paulo. O secretário do Estado, Davi Wippe, comentou sobre o caso ontem em uma coletiva. Nós fechamos os parques pela epizotia, a doença dos macacos. Então, isso aconteceu. Nós precisamos 2 coisas fundamentalmente. Fazer o inquérito dos parques, isto foi feito graças a um trabalho espetacular de quem trabalha aqui, e vacinar a população em torno. Então, nesta área estão vacinados 1.200.000 pessoas. Então, nós entendemos que esta população foi adequadamente imunizada. E, neste momento, é óbvio que cada um tem que ter responsabilidade de saber que está vacinado. É a mesma coisa. Mairiporã, nós temos 90% dos munícipes de Mairiporã vacinados. Agora, me sai um indivíduo de um outro lugar, sabendo e alertado que em Mairiporã nós temos casos importantes e não se vacina, e a vacina está à disposição, e entra um pouco no zelo pessoal. Então, um outro fato, o vírus, ele continua circulando nos parques e continuará. Nós esperamos que não morra mais nenhum macaco, nenhum bugio, mas isto pode acontecer. Agora, qual é a melhor forma de proteção? A melhor forma de proteção, a mais segura e definitiva, é a vacina. Nós estamos alertando, nós não estamos alarmando. O Estado tem essa situação sob absoluto controle. Não vai haver epidemia, não vai haver pandemia.
Nós vamos ter mais casos? Infelizmente, nós vamos ter mais casos. São 29 casos e 13 mortes. Esses são os dados oficiais. Tá aí. Doutora, se você quiser fazer algum comentário aí a respeito da declaração, até para a gente tirar algumas dúvidas, ele comentou que quando, às vezes, as pessoas não estão tão informadas e não sabem a respeito se X região é uma região, enfim, que tem aí um alerta maior. Tem algum site, algum lugar que a gente pode ter essa informação mais rápida? Não, sem dúvida. O site do próprio governo, do Centro de Vigilância Epidemiológica, lá você tem vários dados em relação ao que... Porque é muito dinâmico, Carol. É difícil a gente estabelecer locais que no mês passado estavam na prioridade, hoje já mudaram, porque vai tendo a circulação. Por isso que a vigilância, e quando o secretário fala, o doutor Davi fala que São Paulo está de parabéns, porque ele faz essa vigilância, isso é fato. Então, o São Paulo está mapeando por onde o vírus está circulando, e lógico, nosso alerta é sempre o macaco, para saber onde é a próxima região, onde de fato nós vamos ter que ter uma alta cobertura vacinal. Mariporã, que está super em evidência agora, porque os casos de doença em humano, tudo febre amarela silvestre. Certo, né? silvestre. Mas as doenças em humanos estão ocorrendo, já vem como um local para vacinação desde o ano passado. Então, desde lá de setembro de 2017, já está sendo vacinado o município de Mariporã, por isso que ele comentou que tem mais de 90% de cobertura. Isso não foi semana passada, isso já vem acontecendo. O que a gente está de pleno acordo, e é isso que a gente precisava alertar a população, é que as pessoas que hoje moram, por exemplo, no centro de São Paulo, está tendo circulação? Não. No centro da cidade de São Paulo, não. Agora, essas pessoas, a chance delas se deslocarem para umas distâncias que agora está muito próximo do entorno da cidade. Então, daí a recomendação que quem for se deslocar, sei lá, ter um churrasco na casa de alguém no fim de semana, etc. Em geral, a chance de você estar perto da mata, alguma região, é grande. É grande. Então, se informe, entra no site, tem o site do CVE, né, que eu acho que é a melhor informação que a gente tem. Isso é importante. Tem o site da Prefeitura de São Paulo também, onde tem... As pessoas me perguntam também muito sobre onde pode se vacinar. Então, os postos estão todos... Tem lá uma tem lista também dos locais, as cidades que vão... A partir de 3 de fevereiro, vai ter a campanha em vários municípios aqui no estado de São Paulo. Quais a lista por ordem alfabética de todos os municípios. Olha, ou seja, a informação está acessível. Daí, é o que a gente fala, cada um tem que fazer o seu papel, né? O papel do cidadão é, lógico, se informar, né? Nem tomar a vacina sem necessidade, mas também não deixar de tomar uma vacina se você, de fato, vai se deslocar para algum local que, insisto, está cada vez mais perto para poder estar protegido. E outra, nós estamos num mês em férias, né? Que as pessoas estão viajando mais, tem um feriado logo próximo e o carnaval também é bem pertinho, que a maioria das pessoas realmente se desloca. Então eu quis até te perguntar logo de início se tinha um local para esse tipo de informação até mais rápida, que é o site, para que você tenha ali, às vezes, hoje é uma informação, amanhã ele já vai estar atualizado com outras regiões. Então é importante que você tenha também essa conduta, até como cidadão, de estar atento a essas localizações. Né? Infelizmente é dinâmico. Quando você vai vendo que tem mudanças, significa que a vigilância está funcionando. Porque se tivesse estagnado, está estranho. Ou seja, a coisa... Não, e as pessoas estão procurando a vacina e a gente vai tirar as dúvidas da vacina. A gente vai colocar uns mitos e verdades, se a gente separou, que respondem muita coisa. Então vamos começar com alguns aqui na tela e daqui a pouquinho perguntinhas do público que a gente vai dar tempo para todas elas. Mandem, @VocêBonitaTV. Vamos lá, primeiro mito ou verdade na tela. Quanto mais doses da vacina eu tomar, mais protegido eu fico. Não, isso é um mito. É mito. Porque, assim, a vacina da febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado. O que significa isso? É um vírus, vamos dizer, enfraquecido, que ele é injetado na gente e o nosso sistema imune começa a criar anticorpos contra aquele vírus. A maioria das vacinas de vírus vivo atenuado não tem a necessidade da gente ficar revacinando.
se você tomar uma dose da vacina, em especial quando a gente foge aí de algumas condições onde você pode responder talvez um pouco menos à vacina, mas numa situação normal, uma dose da vacina é o suficiente. Não adianta você ficar revacinando para querer garantir alguma coisa. Então, fiquem tranquilos, o importante é que você tenha... Agora, uma coisa importante é as pessoas assim, eu acho que tomei a vacina. A minha mãe me falou que quando eu era criança, ela acha que me levou. Não, esse acho, neste momento, não dá para a gente contar com isso. Não vale. Então, se você acha que tomou a vacina e você está num local de risco, você deve tomar a vacina. Tem algum problema eu tomar uma dose, sendo que já tomou, posso ter tomado no passado? Não há problema. Pelo contrário, o risco de evento adverso é até menor numa revacinação, numa segunda dose, do que na primeira vacinação. Então, na dúvida, o meu recado, na dúvida, tome a vacina. Agora, quem tomou vai há uns anos, porque foi viajar para algum local que precisava, ela permanece. Ela permanece. Não precisa tomar de novo. Até alguns anos atrás, existia a recomendação, porque não tínhamos o conhecimento científico, de que a vacina era... A cada 10 anos a gente tinha que atualizar. Eu mesma tomei mais de uma dose porque, o tempo passa e a gente viajou. Então, assim, você tem algumas pessoas que já tomaram 2, 3, 4 doses porque a regra anterior era essa. O tempo passou, as informações novas vieram e a Organização Mundial da Saúde já faz um tempo recomenda como dose única da vacinação. O Brasil até, a princípio, não acatou essa recomendação, estou falando isso do ano passado, julgava que 2 doses eram necessárias e desde o início de 2017 nós mudamos de ideia, o próprio Programa Nacional de Imunizações acatou a recomendação da Organização Mundial da Saúde, ou seja, quem tomou em 2000, 2002, 2003, mesmo que na carteirinha internacional esteja escrito que ela está válida por 10 anos, isto caiu por terra. Olha só. É importante que essas pessoas, elas atualizem a carteirinha para poder viajar. Não precisa tomar nova dose. Ela vai no posto da Anvisa, eles vão trocar por uma carteirinha atualizada que vai estar escrito que é para a vida toda. E que está tudo certo. Certo. Agora, informações também vieram a respeito dessa vacinação e da vacina fracionada e da vacina integrada. Qual é a diferença? O que é isso? Como é que a gente interpreta, fracionada? Qual a vacina? O que eu falei, Cláudia? Desculpa. É a dose padrão. Uma seria aquela, digamos, completa, entendemos dessa forma. E a outra seria uma incompleta. Mais ou menos isso. É isso mesmo? Eu vou me permitir te mudar essas palavras, Porque se eu falo de uma dose incompleta, parece que está faltando alguma coisa. Não é isso. É o que pareceu, quando a gente escutou uma primeira vez. Então, vamos deixar isso muito claro, A vacina a gente está chamando de dose padrão, que é aquela dose que o tempo todo a gente usa, e nós vamos continuar usando na rotina a dose padrão. Certo. Acabou essa confusão, acabou o surto, acabou tudo, nós vamos retornar a usar o que nós sempre usamos, que é a dose padrão, até que, de fato, a gente tenha mais informações sobre o tempo de proteção com a dose fracionada. Certo. A dose fracionada nada mais é do que você pegar um frasco e, em vez de pegar 0,5 ml, que é a dose padrão, você vai pegar 0,1 ml. Certo. Você vai pegar mais ou menos 1/5 dessa dose e vai injetar isso daí. Esta dose fracionada, os estudos mostram que depois de... O primeiro estudo, só para as pessoas entenderem, a ideia veio, vamos fazer uma dose menor e vamos ver se a pessoa que tomou a vacina mantém a quantidade de proteção. Depois de um mês, viram ok. Depois de um ano, viram ok, ela mantém a quantidade de anticorpos. E agora, recente, abriram o resultado depois de 8 anos. Então, as pessoas tomaram a vacina em 2009, então essa ideia não é nova. Essa ideia aconteceu lá em 2009, o estudo, e o tempo está passando e o pessoal colhe o sangue desta população que está sendo acompanhada para saber se ele ainda tem proteção. E a resposta é que sim. Então, com a dose fracionada, a dúvida é por quanto tempo ela vai proteger. Isso nós não sabemos. E a outra dúvida com a dose fracionada, que o pessoal deve estar pensando, puxa, eles falaram que para criança não é dose fracionada. Por quê? Porque as crianças, nós sabemos que elas respondem um pouco pior à vacina. Então, e elas não foram estudadas com a dose fracionada. Então, ninguém vai fazer empirismo. Nós vamos fazer a dose fracionada para a população que foi estudada, que é a população adulta, saudável,
que numa situação de emergência como essa nossa, que a gente tem um grande número de pessoas para vacinar num curso de espaço de tempo, perfeito, vai fracionar a dose. Então, ela é chamada fracionada pela quantidade que... Enfim, exatamente. É colocada, mas não é incompleta. Ela é 100% segura, né, para a proteção e a prevenção. Dose padrão e a dose fracionada. Eu acho que é o termo mais adequado. Com o tempo, certamente, a gente vai ter a resposta de quanto tempo ela também mantém aí essa segurança do indivíduo, né? Exatamente. Atuando com os anticorpos necessários. Na tela, então, isso já estão... É porque, às vezes, alguns termos são colocados e o próprio termo já dá uma sensação de, mas peraí, por que fracionada, né? Isso, então já tiramos as dúvidas. Na tela, próximo mito ou verdade. Quem tomou a vacina pode pegar febre amarela. Isso é mito ou verdade? Olha, a vacina é extremamente eficaz. Se isso não fosse verdade, ou seja, isto é uma verdade, com certeza a Secretaria não teria reaberto o Horto Florestal. A recomendação é, uma vez você vacinado, a eficácia da vacina, nós estamos falando em 95%, 98%. É muito elevada. Então, assim, a chance de alguém ter febre amarela tendo tomado a vacina é praticamente, a gente praticamente não conta com esta possibilidade. É bom lembrar que a vacina da febre amarela, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, a conservação da vacina é muito importante. Isso eu sei que é uma coisa mais técnica, mas é importante para quem está nos ouvindo saber. Uma vez que o frasco é aberto, você tem 6 horas para usar aquele frasco. Uau! Diferente de outras vacinas, porque senão ela perde um pouco da potência da vacina. Então é uma vacina extremamente eficaz, mas que deve ter toda uma atenção em termos de conservação da vacina. Olha só. Doutora, você comentou até do exame de sangue há pouco, que a pessoa normalmente é feito, até para vocês manterem o controle, para saber se ela está ainda com a segura, né, com anticorpos. Às vezes a pessoa esqueceu se tomou ou não, é possível dosar isso e aparecer, ou é algo que não é seguro? Não é seguro. Se a pessoa não tem certeza e está numa área de risco, revacine. Não vai atrás de laboratório, por quê? O que pode acontecer, o diagnóstico através de sorologia, que é isso, é tentar dosar a quantidade de anticorpos. Primeiro que não existe para a febre amarela uma quantidade que eu falo, olha, a partir desse número você está protegida, abaixo desse número você não está protegida. Isso a gente chama de correlato de proteção. Isso não existe para a febre amarela. Então é difícil, mesmo que você tenha anticorpos presentes, eu não sei se aquela quantidade é suficiente, porque isso não está estabelecido. E segunda coisa, febre amarela é um flavivírus. Eu sei que com essa coisa de dengue, de chikungunya, de zika, todo mundo aprendendo o nome dos vírus. A febre amarela é um flavivírus. E dengue é um flavivírus. E zika é um flavivírus. Então, às vezes, pode haver uma reação cruzada. Ou seja, você faz a sorologia para ver se você tem anticorpos contra a febre amarela e se você eventualmente teve dengue, pode vir uma reação cruzada e pode vir positivo e ser uma falsa sensação de segurança. Então é um pouquinho mais complicado. Então, assim, tá na dúvida? Na minha opinião, não vá para o laboratório, vá para o posto fazer a vacina. Para fazer a vacina. Vamos começar com as dúvidas do público, então? Tem muitas, vamos começar na tela, olha lá a primeira. Obrigada, Júlia. Um beijo pra você. Febre amarela causa cirrose. É importante até falar aí agora sintomas, né? Veja bem, a Júlia, né? A febre amarela é um vírus, o vírus da febre amarela, ele tem um tropismo, afinidade pelas células do fígado. Então ele causa uma insuficiência renal, só que o quadro é tão agudo e tão grave que não dá tempo de ter cirrose. A cirrose, habitualmente, é uma degeneração do fígado que vai acontecendo no decorrer do tempo. Então, por exemplo, quem tem hepatite pelo vírus C, pelo vírus B, ao longo dos anos, o fígado começa a ter uma insuficiência do fígado, evoluindo para uma cirrose, para um câncer. Aqui não, aqui a coisa é muito rápida, tá? Então, o que a gente acaba vendo é uma insuficiência, o fígado praticamente ele para de funcionar como deveria e ninguém vive sem fígado. Então, quer dizer, é uma situação grave, é uma situação que... E a gente
está vendo realmente que o vírus tem uma afinidade e ele tem uma destruição das células do fígado muito importante. Muito rápido. Então, assim, eu diria, respondendo à pergunta dela, ele é um vírus que realmente tem um tropismo, né, pelo fígado, só que não causando a cirrose, ele causa diretamente uma hepatite. Se ele for de uma forma grave, ele causa uma hepatite fulminante, como a gente fala, podendo, até com a necessidade, às vezes, de transplante hepático. Olha só, tá aí. Mais perguntinhas do público na tela. A gente vai falar dos sintomas também. Paula, um beijo, obrigada. Meu pai tem 62 anos e negaram a vacina para ele. Idoso só pode tomar com orientação médica? Como é que agora está sendo o direcionamento para a população? Essa é uma pergunta muito boa, é muito frequente, a gente está vendo isso. Acima de 60 anos, o que deve ser feito é avaliado caso a caso. Tá. Então, a gente não pode, assim, existem grupos que a gente fala que a gente precisa ter uma atenção a mais, né? Tem grupos que são contraindicados à vacina, ou seja, você não vai fazer de jeito nenhum, certo? Tá. E tem grupos que você precisa de uma certa atenção a mais, tá? Esse grupo da atenção, quem são? Os pacientes acima de 60 anos, os pacientes, por exemplo, que são soropositivos para o HIV. Tá. Então, todo mundo não pode tomar? Não é bem assim, depende da imunidade do seu paciente. Então, por isso você precisa conversar com o seu médico. Por exemplo, gestantes, está contraindicado? Não, não está contraindicado, mas também eu não vou indicar para todo mundo. Então, você precisa pesar outras coisas. Então, no caso do pai dela, que ela comentou com 62 anos, eu não consigo responder sim ou não sem conversar com ele. Eu, como médica. Porque pode ter alguma coisa envolvida. Se ele tem alguma outra doença, que ele faz algum tratamento, se essa medicação pode interferir na resposta imune dele. Tá. Então, assim, respondendo, não está contraindicada, mas para eu indicar a vacina, eu preciso um pouquinho mais de informação. Tá. Neste momento, que se o pai dela estiver, de fato, numa região onde está havendo circulação do vírus, na minha opinião, ele deveria tomar a vacina sim, se ele não tiver nenhuma das contraindicações. Pacientes que são contraindicados, é difícil, né? Principalmente nesse momento, tem alguma orientação para prevenção, de qualquer forma, do que ser feito? Olha, Carol, essa é a condição mais difícil. É difícil, eu vou te dar um exemplo. Quem tem filhos com menos de 6 meses... Nem me fale, doutor, nem me fale. Por que essa situação é complicada? Porque, primeiro, dá para passar repelente em criança com menos de 6 meses? Qualquer bula que você for ler dos repelentes é acima de 6 meses. Qualquer produto. Qualquer produto disponível no nosso mercado. Dá para vacinar uma criança menor que 6 meses? Não, é contraindicada a vacina porque ela não responde bem à vacina. Então, o que nós vamos fazer? Então, o que a gente tem orientado é o seguinte, alguém que tem, sei lá, uma viagem programada agora, que vai se deslocar com uma criança menor que 6 meses, onde eu não posso vacinar e eu não posso fazer uma proteção através, por exemplo, do uso de repelentes, na minha opinião, você deveria mudar o seu destino. Ou adiar essa sua programação de viagem. E quem mora nessa cidade? Neste momento. Estou falando isso neste momento que nós estamos vivenciando agora. Acho que isso é bem importante, tá? Porque o que nós temos para oferecer para essa criança? Lógico, é proteção no sentido de colocar no mosquiteiro, não sair com a criança em locais mais abertos, né, durante que a gente o dia. sabe que circulam mais. Ou seja, a forma de prevenção é menos segura do que o que nós estamos insistindo, que é a vacinação. Tá. Então, nessas situações, se você, neste momento, puder evitar o seu deslocamento, eu julgo que é mais seguro para essas crianças. Tá? Até porque as pessoas sendo vacinadas, o momento ele passa. E aí a sociedade, enfim, a população fica segura. Uma das coisas importantes para quem mora nessa região, né, e tem criança pequena, não adianta falar não vai se deslocar, ela vai falar não, eu já estou nessa região. Eu moro aqui. Então, algumas coisas que a gente sabe, que por exemplo, se você tiver um ambiente refrigerado, o mosquito ele tem muito menos ação, ele voa muito menos, etc. Tá. Então, numa situação dessa, você pode colocar um mosquiteiro no bercinho dessa criança, você pode tentar refrigerar um pouco mais o local. Então, tem algumas outras dicas que você poderia estar fazendo. Gente, a gente tem que pensar, assim, é um momento de todo mundo se unir e todo mundo pensar, né, o que pode ajudar. Vamos para mais um mito ou verdade? Perguntinha do público, né? Perguntinha do público na tela, olha lá. Muitas, hein? Patrícia, um beijo, obrigada.
Quem tem alergia ao leite pode tomar a vacina? Porque as pessoas estão se conscientizando e estão fazendo o que tem que fazer. Aí a gente deixou uma perguntinha a respeito de alergia ao leite. Tem mais uma de alergia, doutora, até para você comentar em geral a alergia. Então essa é a primeira da Patrícia, quem tem alergia ao leite se pode tomar a vacina ou não. E tem mais uma, né, Glaucia, que você comentou comigo. Seria sobre outra coisa? Ah, você quer me cantar? Ah lá. E a Cris, obrigada. Minha filha toma vacina por conta de uma alergia. Ela pode tomar a vacina da febre amarela? Então, vamos esclarecer a alergia. Vamos falar da alergia. Então, assim, para uma coisa ou outra, o importante é que quem está contraindicado, daí não é alerta, é contraindicação formal para vacina, é quem é alérgico ao ovo. Ao ovo. O que é uma situação extremamente rara, tá? Então, alergia ao ovo, às vezes vem a mãe falando, olha, meu filho tem alergia ao ovo. Nós médicos, a gente fala, como é que foi diagnosticado, é isso mesmo? Daí você começa a perguntar, mas come bolo, come biscoito? Come, não tem problema. Então, cuidado com, né? Mas se de fato essa criança tem alergia ao ovo e foi diagnosticada por um médico, alergista ou pediatra, está contraindicado. Alergia ao leite ou umas crianças como esse outro caso, que ela é alérgica a outras coisas, não há contraindicação da vacina. Não tem problema. Então, a contraindicação específica é a proteína do ovo. E acima de 6 meses. A vacina na rotina, se você pegar numa rotina, a gente faz a vacina acima de 9 meses. Certo. Em situações especiais de surto é que você acaba englobando crianças entre 6 e 9 meses. De novo, a partir de 9 meses pode vacinar, entre 6 e 9, dependendo da situação epidemiológica, por isso que dentro da campanha vai ser muito bem orientado quais são e em que locais as crianças vão ser vacinadas. E isso começa dia 3 de fevereiro, né? 3 de fevereiro. Temos uma perguntinha bem importante que eu acho que com essa a gente consegue ainda ajudar mais ainda, porque tem muitas dúvidas em relação a isso. Olha, na tela. Obrigada, Zenilde. Um beijo para você. Caso a pessoa esteja com a imunidade baixa, a vacina pode levar à morte? Então, aí a gente já está falando da vacina especificamente e depois você pode esclarecer da doença. Tá. Então, Zenilde, a primeira coisa é o seguinte, quem está com a imunidade baixa, quando a gente fala em imunidade baixa, não é assim que eu toda hora tenho resfriado, estou com imunidade baixa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando imunidade baixa ou relacionada a alguma doença, tipo a infecção pelo HIV, fazendo uma quimioterapia, tomando alguma medicação, por exemplo, corticoide em altas doses. Então, tem algumas situações onde de fato a sua imunidade está mais baixa. Tá. Nessas situações, a vacina está contraindicada. Não é que a vacina pode levar à morte, eu não vou vacinar essa pessoa. Então, é muito importante isso, porque nessa situação que está todo mundo meio com medo, a gente não pode sair vacinando sem conversar o mínimo com o paciente, e é isso que está acontecendo na rede pública. Então, algumas perguntas básicas nós temos que fazer. Você tem alguma doença crônica? Você toma remédio para alguma coisa todo dia? Isso é fundamental, porque senão, eventualmente, é capaz a gente poder estar vacinando gente que não poderia estar recebendo a vacina, e daí sim podemos correr um risco, apesar de ser muito raro, mas é uma vacina de vírus vivo atenuado, a gente pode correr um risco de ter alguma complicação com a vacina. Tá. É isso que nós não desejamos. Certo. Então é fundamental que essa triagem, não é uma triagem, mas o mínimo de questionamento você tem que fazer para quem está vacinando. E quem está nos ouvindo, e se eventualmente, eu vou dar um exemplo, portador do HIV. Essa pessoa está contraindicada? Não. Converse com o seu médico. Vai depender do grau de defesa que ele está. Tá. Se ele está bem, tomando as medicações, tudo, não há contraindicação. Se está tudo controlado. Em relação à doença, outra coisa, Carol, que também às vezes dá confusão, assim, as pessoas acham que se tiver febre amarela, é claro que a gente quer evitar de qualquer maneira a doença. Mas nem todo mundo que é infectado pelo vírus morre. Não é isso. A doença, estima-se que praticamente metade dos casos pode ter a doença e o paciente nem percebeu. Pode ser uma forma que a gente fala ou assintomática, sem sintomas, ou oligossintomática, que significa que você tem um enjoo, um mal-estar, e poderia ser. A boa notícia disso é que você vai estar imune para o resto da vida. Porque a febre amarela, uma vez que você teve a doença, você não precisa nem da vacina. A própria doença natural confere proteção para o resto da vida. Agora, tem uma porcentagem desses pacientes, então você tem o início de uma doença com náusea, vômito, mal-estar, dor de cabeça, que pode confundir com várias outras doenças. Pode ser dengue, pode ser leptospirose, hepatite. Bom,
O paciente melhora um pouco, ele tem uma certa melhora, por isso que a gente fala que é uma doença bifásica, ela tem duas fases, e depois ela pode evoluir, numa boa porcentagem dos casos, para um quadro grave. Um quadro grave, um quadro que a gente chama de maligno, e daí sim evoluir para um desfecho muito pior. Então, o ideal é ir para um atendimento médico com esses sintomas. Quanto mais precoce a gente vê que o paciente procura, porque às vezes ele fala, isso deve ser uma gripe, vai resolver, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gripe não está resolvendo, é melhor você procurar atendimento médico, ainda mais nesta época agora que nós estamos com esses casos. Vômito. O mais importante, febre. Praticamente todos os pacientes têm que ter febre. Náusea, porque como pega o fígado, então é náusea, né, enjoo, vômito e dor de cabeça. Esses sintomas são importantes. E dor no corpo. O que confunde, por exemplo, também com dengue. Né? Então, tudo isso pode ser confundido. Então, esses são sintomas iniciais que dificilmente eu vou falar, olha, você tem isso ou tem aquilo. Não, você tem... E isso é comum, viu, Carol? Porque às vezes, na medicina, a gente tem várias doenças que o início pode ser muito parecido. Então, você faz algumas hipóteses diagnósticas e depois você faz exames para confirmar ou não. E os exames confirmam. Se a pessoa tiver com dengue ou febre amarela, então, quanto antes, é sempre melhor. É sempre bom, se você está com esses sintomas e vê que a coisa não está melhorando, é bom procurar um atendimento médico. Tá aí, só posso agradecer uma aula mais uma vez. Brinquei com a doutora no break, todo mundo adora assisti-la. Ela volta pra gente falar a respeito de outros assuntos. Não deu tempo da gente falar da vacina da dengue, a gente vai ficar para outro dia. E eu vou fazer um agradecimento ao Hospital Emílio Ribas, que permitiu que hoje a doutora estivesse junto com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns por tanta didática, assim, palavras tão claras. E isso, tenho certeza, é o que vai fazer a diferença pra gente conseguir combater esse momento. Até a próxima.